Muitas pessoas gostariam de estar no culto, gostariam de estar com os irmãos de novo, mas não tem mais oportunidade. Para ele já passou. Para você tem. Então você está aqui hoje por um motivo muito especial. Você está aqui hoje por um dia, por uma noite totalmente diferente que você já viveu. É isso que você tem que visualizar. Você não está aqui sentadinho num culto religioso, porque é importante vir ao culto, né? Afinal de contas, temos que fazer a nossa parte. Lá tem orações e toda oração é bom, é bem-vinda. Não, você está aqui por um propósito, por um motivo especial. E hoje Deus Todo-Poderoso quer fazer coisas poderosas e você também. Por isso nós estamos acessando um ambiente, um lugar dos milagres. Por isso você está acessando um lugar diferenciado. Por isso que muita coisa já está começando a acontecer aí dentro. Já viu? Tem uma coisa acontecendo aqui. Tem uns com vontade de chorar, assim, um negócio que você não sabe explicar, mas já está passando aí. Aqui também, aleluia. Tem algo que está acontecendo já entre nós. E nós queremos, pela graça de Deus, levar você que está acompanhando a programação também online, a um lugar pleno dos milagres de Deus hoje. Aleluia. Vamos ler um texto como base para você ter isso como base. Depois nós vamos orar. E o Deus poderoso estará manifestando desde já os milagres que você precisa. Uma noite de completa restituição, uma noite de completa ativação da sua fé novamente. Jó 42, vamos ler do 10 em diante. Jó 42, aleluia. Que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, da terceira Queren-Apuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos. E viu os filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluia! Você está aqui ainda? Aqui? Ou aqui está o corpo e a cabeça está pensando lá? Fica aqui. Fica aqui porque nós estamos falando do ambiente do milagre, do ambiente da bênção, do ambiente do local da restituição. Por isso que todo aquele que se achegou a esse lugar, ou está acompanhando online, milhares de pessoas agora, o Deus Todo-Poderoso disse nessa manhã que ele estaria restituindo todo aquele que precisa de restituição. Então essa é a sua noite, esse é o seu dia. E você pode estar perguntando: o que você precisa ser restituído na tua vida? Pergunte para você mesmo: o que eu preciso ser restituído? Tem algo que de mim foi tirado, ou tem algo que eu perdi ao longo da minha caminhada até agora? Tem? Alguns talvez podem estar olhando para o seu coração e dizendo assim: poxa, faz muito tempo que eu perdi a paz, e a paz já não vive mais na minha casa, já não me acompanha mais, a paz já não faz parte do meu convívio, porque sempre na minha casa, sempre no meu trabalho, há uma confusão, há um ambiente das brigas, das lutas, das dificuldades. Então a paz, para você que não tem ela, ou que perdeu ela em algum lugar, ou que você deixou
a paz desaparecer, para você, Deus poderoso está dizendo, a paz verdadeira será restituída para que você viva em paz. Para outros, talvez o que você perdeu ao longo da caminhada, ou até aqui, ou nos últimos dias, o que você perdeu é o quê? Talvez o que você perdeu foi parte da tua saúde que não anda muito bem. Então você precisa ser restituído na sua saúde. Para outros, o que você precisa, eu não sei direito, alguns eu sei. Alguns eu enxergo, alguns eu sei. Na fé, no espírito o que você precisa. Mas outros, todos não. Mas você sabe o que você precisa ser restituído. Há algumas pessoas aqui no nosso meio que há muito tempo você foi um homem, uma mulher, ou até um jovem, muitos anos atrás, e você foi caminhando e nem notou que foi tirado de você, que você foi perdendo ao longo da caminhada a capacidade de você continuar sendo um ministro abençoado. Então você que precisa disso, você vai ser restituído no seu ministério. Outros precisam ser restituídos. Por que não falarmos das finanças? Quantas pessoas que, por fazerem negócios errados, por não prestarem atenção na dica, nos princípios financeiros, foram perdendo a capacidade de influenciar, a capacidade de criar as coisas, de gerenciar, e aí foi ficando dependente de pessoas, de sistemas, de trabalhos, de patrões, de sei lá do que. Mas você tinha algo, promessa de Deus, você tinha algo na sua vida, nas suas finanças, e elas se foram. Hoje você pega, 98% das pessoas têm problemas financeiros, tem alguma coisa errada. Porque você está diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então se você perdeu algo nessa área, hoje é a noite do milagre na área financeira. Hoje você precisa encarar isso, não ter vergonha e dizer, eu creio no que esse pastor aí está falando, ambiente do milagre, então as minhas finanças vão mudar. Outros perderam, o que foi que você perdeu? Capacidade para gerar, para criar as coisas. Nós vimos ontem um testemunho de uma jovem que tinha um sonho e ela queria muito servir, dando aulas. E engraçado que ontem teve um testemunho e hoje um rapaz deu o mesmo testemunho. E ela tinha deixado de estudar por mais de não sei quantos anos, 10 anos eu acho, não lembro. E aí ela teve vontade de fazer um vestibular e ela disse assim, eu vou fazer. E ela não teve coragem nem de pedir oração para os pastores, porque achou que os pastores iam pegar no pé dela, porque ela queria pedir oração, mas ela não queria contar que ela não tinha estudado nada. Mas mesmo assim ela orou, ela teve coragem. E daí, esse sonho que ela tinha, foi realizado. Fez um vestibular na universidade pública e passou. Hoje de manhã o rapaz contou testemunho aqui, tinha um sonho, tinha uma vontade, e fazia não sei quantos anos que não estudava mais, estava longe dos bancos escolares, dos livros, mas ele orou a Deus, recebeu, na verdade é uma palavra, né? Quando o pastor Silvio ensinou aqui sobre a unção que nos ensina sobre todas as coisas, e ele disse, essa palavra é minha, eu quero isso. E ele fez um vestibular e passou na universidade pública. Aleluia! E algumas pessoas têm sonhos, têm vontades, projetos, mas isso parou na sua vida. Perceba que no livro de Jó, que você conhece muito bem a história, que nós estamos pegando só o final, esse homem ele foi perdendo muita coisa, ele perdeu muita coisa. Diga assim, Jó perdeu muita coisa. Olha alguém que está do seu lado, esse irmão abençoado, cheiroso, perfumado, bonito, e diga assim para ele, sabia? Sabia? Ou essa pessoa está falando nunca ouviu falar em Jó, mas Jó foi perdendo as coisas, perdeu toda a parte financeira, perdeu toda a parte familiar, perdeu a saúde, perdeu a moral. Algumas pessoas perderam a moral diante da sociedade, diante da sua casa, diante dos seus filhos. Então essa é uma noite para você que perdeu a moral como Jó, entender que você está no ambiente do milagre, no ambiente onde Deus está restituindo, e hoje a tua moral vai ser restituída também. Você já viu que as pessoas que perdem a moral, às vezes por causa de um pecado que cometeram, que consideram grande, ou um pecado público, que se tornou público, então elas somem, desaparecem da igreja, elas não vêm mais, porque elas têm vergonha, têm condenação, sei lá.
Mas as pessoas perdem essa moral e saem exatamente do lugar da restituição, do lugar da bênção, do lugar da transformação. Mas você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e você precisa entender o seu lugar, você precisa entender a sua posição, a qual Deus chamou você para atuar sobre a face dessa terra. Se nós estamos preocupados só com as coisas daqui, só com as coisas que são limitadas e que terminam daqui uns dias, então você é um pobre homem, uma pobre mulher, e está caminhando para dias ruins, para dias terríveis. Mas se você entende quem você é diante de Deus, se você posicionou um dia diante de Deus, Deus está com você, não importa o que você fez, não importa em que situação você se encontra, você só precisa entender que Deus Todo-Poderoso vai te restituir. O diabo vai tirando um pouquinho, vai envergonhando um pouquinho, as pessoas vão falando mais um pouquinho, a atitude que você tomou leva você. É incrível como a igreja de hoje, igreja, quando eu falo não ICVV, a igreja consegue por tão pouca coisa deixar o evangelho, deixar a Cristo, deixar seus ministérios, deixar a atuação, o poder da atuação que Deus entregou. Outros saem deixando seus ministérios por causa de pessoas, por causa de situações, por causa de invejas, por causa de coisas referentes à alma, outras coisas que espíritos vão sugerindo e vão tirando e minando na vida dos crentes. E aí vai ficando cada vez mais uma impotência da igreja assumir a sua posição diante de Deus. Mas perceba que esse homem, ele andava diante de Deus, e a primeira vez que quando ele se apresenta diante de Deus, se apresenta também ao lado dele, quem? Quem que se apresenta junto com Jó diante de Deus? Diabolo. O diabo se apresenta diante de Deus junto. E a conversa quem puxa com o diabo é Deus. E o assunto que Deus pergunta é: observaste, você anda observando o meu servo Jó? Será que o diabo anda observando algum servo de Deus que estão aqui? Meu Deus, já tem gente caindo, perdendo fôlego de medo. Mas ele vê sim, ele sabe sim. A parte importante que a gente vê nessa história é que Deus pergunta e diz para o Satanás: você anda observando o meu servo Jó? Daí ele diz: ando, dei uma olhada nele. Aí Deus diz assim: mas você viu quanto esse homem é temente a Deus e ele é fiel a mim? E ele diz: eu sei, eu estou vendo tudo. O diabo também está vendo tudo. E aí ele diz assim: também, como é que esse homem não vai ser temente a você, não vai ser justo com você, porque você colocou ao redor dele uma cerca? A palavra sebe, que você encontra lá, significa cerca. É isso que o Satanás enxergava toda vez que o homem se movimentava e que ele queria chegar perto, tinha como se fosse uma cerca. Isso é para o Velho Testamento. Hoje essa cerca já mudou, não é verdade, pastora? E aí, essa conversa segue entre eles. Você é uma pessoa que já se apresentou várias vezes na presença de Deus, e o Satanás olhou, observou e sabe exatamente quem é você. Aleluia. O diabo sabe. Por que ele não conseguiu destruir você ainda? Nunca vai destruir, porque o Deus Todo-Poderoso está nos cercando, nos guardando. Ele disse que aqueles que temem a Ele, Deus acampa o quê? Os seus anjos, para que praga alguma, mal algum, chegue na vida daqueles que temem a Deus. É por isso que você vai e Deus está com você. É por isso que você volta e Deus está com você. É por isso que você vai abrir um negócio, Deus está com você. Você precisa entender esse momento, entender esse momento na sua vida, na sua caminhada. E esse homem vai passando por todos os tipos de problemas. Algumas pessoas têm a ousadia hoje de não querer mais ir ao culto, ir à igreja, porque Deus levou um parente, porque a pessoa encerrou seus dias aqui.
Outras pessoas, será que você ficaria servindo a Deus quando as coisas ao seu redor já não fossem mais as mesmas? Quantos de vocês ficaram firmes, ficaram na fé, quando acabou o dinheiro, você continuou crendo e dizendo: não tem dinheiro, mas tem Deus que é o supridor? E passou um tempo e as finanças começaram a ser arrumadas, restituídas. Então você é um homem, é uma mulher que Deus está cercando, está te abençoando. Deus está falando de pessoas, para pessoas, que Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua caminhada diante de Deus. Não importa como você começou, não importa até aqui como que você viveu, importa como você vai terminar a sua caminhada com Deus. Verso 10 que nós lemos, a Bíblia diz assim, que o Senhor dos exércitos todo-poderoso mudou a sorte de Jó quando ele estava orando. Aqui ele tinha ganhado uma missão, porque os seus amigos eram todos espirituais e começaram super espirituais e começaram a dizer que Jó estava naquele jeito porque estava em pecado, que Jó estava naquele jeito porque tinha feito não sei o que. E aí Deus não gostou dessa atitude e Deus diz assim, ainda deu uma missão para ele, diz assim: Jó, ore por eles. Anda lá, bacias. Quantas vezes você ora? Quantas vezes você clama por um momento que está horrível ao teu redor, está terrível, e nem foi tanta coisa assim que você passou, e Deus diz assim: ore por eles, ore por essa situação. Quantas vezes Deus, querendo promover você, mudar a tua sorte, mudar a tua história, colocou um chefe abençoado no seu caminho, e a pessoa só vê você. O que eu escuto disso? Eu estou sendo perseguido. Aonde? No trabalho. Paz, meus senhores, no ambiente da fé, no ambiente onde deveriam ser todos crentes, recebemos pessoas dizendo: porque fulana de tal, e não sei o que, é um ninho de cobra entre crentes, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo que essa é a oportunidade que Deus está trazendo para você mudar a tua sorte? Você precisa entender essas coisas. Você precisa entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Perceberam no texto que tem um versículo que diz aqui que não foi o diabo que fez isso para Jó. Deixa eu ver. Fala que foi Deus. Me ajudem aí, acharam? Ainda que está. Assim abençoou o Senhor. Aqui, não. Verso 11, na parte C. O Senhor, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Perceba, está dizendo que aqui o Senhor havia concedido. Você lembra do início? Você lembra da conversa? Se você é um cristão, é um crente, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ser abençoado sobre a face dessa terra, você precisa discernir os momentos, discernir o tempo que você está caminhando, que você está vivendo. Muitas pessoas foram tão perseguidas nos seus empregos, foram tão perseguidos nas empresas que trabalharam, que ganharam a conta. Mas só depois desse momento que o abençoado e a abençoada foi entender que Deus estava tentando fazer com que ele entendesse o momento, saísse de lá e abrisse a sua empresa para se tornar patrão. Você precisa entender que Deus está trabalhando, que Deus está agindo na tua vida, se você é um homem e uma mulher de Deus. O que Deus mais quer, na verdade, é mudar a tua sorte. O que Deus mais quer, na verdade, é trazer uma palavra para nós hoje, dizendo que Ele tem coisas maiores para que nós caminhemos daqui para frente até o final. E perceba que a palavra de Deus diz ali, ela começa a relacionar umas coisas muito interessantes. Então vieram todos os seus irmãos, verso 11, a ele, e todos seus irmãos e irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado.
cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entende que Deus está na sua vida, que existe um tempo de restituição, que existe um tempo que só Deus vai restituir na tua casa, na sua vida, você precisa esperar por esse tempo, esperar por esse momento. Jó não pediu para isso, para que isso acontecesse. Jó obedeceu a Deus quando Deus disse: ore pelos teus amigos, Elifaz está precisando de oração, ele não anda muito bem, ore por ele, ore por eles, porque eles estão precisando que você clame, para que a sorte deles seja mudada. Existem muitos de nós, muitos de vocês, que o tempo, esse tempo, quando as pessoas vão poder olhar para você e vão ver que Deus mudou a tua sorte, mas você precisa continuar acreditando no Deus Todo-Poderoso, no Deus que restitui todas as coisas. Verso 12 diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil. Ele começa a relacionar o dobro, pelo menos, de todas as coisas que Jó possuía quando começou toda aquela destruição na vida dele. E esse versículo fala para nós, fala para você que se você é um homem, uma mulher que quer a restituição de Deus, então o momento que você está entrando agora, o tempo que você está vivendo agora, é um tempo que este estado, é o último estado, é o último momento, vai ser melhor do que o primeiro. Você precisa se libertar, se livrar do primeiro. Você precisa entender que Deus está agindo em todas essas coisas. A Bíblia fala que esse homem, ele perdeu todas as coisas, mas ele continuava adorando a Deus. Esse homem perdeu todos os filhos. Quantos filhos você tem? Talvez alguns aqui perderam, algumas pessoas eu sei que perderam filhos, mas não numa condição como essa. Alguns perderam seus filhos, alguns nem perderam filhos, perderam coisas tão pequenas e eles nunca mais voltaram a servir Deus, porque Deus é um Deus injusto. Não! Deus, o teu Deus é um Deus justo, é um Deus de restituição. Você que não entende, você que não vê Deus agindo em todos os momentos, como Jó via. Puxa vida, perder 10 filhos. Para os pais que estão aqui, quantos vocês têm? Aqui 2 mães vieram contar, pais vieram contar testemunhos. Quase perderam seus filhos, no caso da primeira, né? O outro Deus abençoou. Como é que nós entendemos Deus agindo? Como é que nós entendemos? Se você entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso que está na tua vida, o tempo da restituição é inevitável. Ele já aconteceu. E o que Deus está falando nessa noite para nós é que Ele quer mudar a tua sorte. Ele quer mudar a tua sorte, mas você precisa compreender isso. E as riquezas? E o dinheiro? Quantos já caíram em golpe aí? Como eu, por exemplo, sou o primeiro que levanta a mão aqui. Golpe financeiro, desculpe. Não estão querendo contar, né, seus crentes? Eu sei de vocês. E o que você aprendeu com o golpe? Aprendeu alguma coisa? Então o tempo da tua restituição é chegado. Só não vai ser restituído se você não entender, se você continuar murmurando, dizendo assim: ai, mas aquele vigarista, ai, mas aquela vigarista me passou a perna. Não, você é o crente da história. Você procurou, você foi lá, o dinheiro era teu, você colocou na mão deles. E aí vem Deus tentando ensinar você como um crente, dizendo assim: você nunca leu na minha palavra que o melhor investimento é na minha casa? E o que é que a maioria faz? Acredita na proposta dos rendimentos mais de 6%, 7%, 8%, 10%, 13%, 14%. Você aprendeu com isso? Na igreja você não traz 10%. Na igreja o vivente não traz nada. Quando se pede ajuda para mandar um jovem para o congresso, não dá. Quando se pede ajuda para fazer um evento, para fazer o piso, para fazer a construção lá atrás, sei lá, qualquer coisa que seja, nessa igreja tem oportunidade para tudo, sabia?
Cada dia tem uma coisa para fazer, cada dia tem uma promoção, cada dia tem um congresso. E o que é isso? Oportunidade para Deus mudar a sorte das pessoas. Mas o que Ele faz? Vou investir lá. Passaram-se alguns meses e os 6% se foram. 12% se foi. Percebeu que a maioria que perdeu dinheiro começaram a viver em função do dinheiro. Nunca confiaram no Deus, no mesmo Deus que Jó confiou. Mas hoje o que Deus está falando é que todas essas pessoas, todos vocês que perderam dinheiro, se vocês entenderam, se você se arrependeu, se você está entendendo, se você não está blasfemando contra Deus, a tua restituição é chegada. Corremos atrás, abrimos processos, justiça. Nunca vi o inimigo restituir alguém. Você tem que confiar no seguro que você fez. Para Deus continuar mudando a nossa história como crentes nessa cidade, nós precisamos acreditar, confiar, Guilherme, de todo o nosso coração, de toda a alma, como ele diz, de toda a nossa fé, que o seguro que ele fez não vai ser como alguns seguros por aí. Não é verdade? Que na hora que você requer o seguro, não, ele tem a taxa disso, a taxa daquilo. Como é que é o que você tem que pagar lá, que às vezes fica mais caro? A franquia. Não, Deus deu para nós alguém que é a pessoa mais importante, que tem todo o poder. Deus deu Cristo, Deus deu o Espírito Santo, que é o penhor. E Ele disse que o dia que você precisar, Ele estará lá. Jesus estará lá. Deus quer mudar a sorte, a tua sorte. Deus não é desse seguro. Deus não é desse seguro que você vai pedir. Não, mas vocês não leram a cláusula que estava nas letras pequenas. Não, Deus deixou bem claro. Está tudo bem claro, a palavra está clara. Nós estamos pregando, estamos anunciando esse evangelho que muda, que transforma as pessoas. Não está escondido na palavra que Ele curaria algumas pessoas e deixaria outras fora. Não, está bem claro que Jesus Cristo curou a todos. E hoje é uma noite de restituição. Não como aquela ideia que você aprendeu lá atrás e até cantava musiquinha bonita nas igrejas que ensinaram assim para você, com os pastores que ensinaram assim, com o ministro de louvores que ensinaram você assim. Foi no terreno do inimigo pegar tudo o que o diabo roubou, pedir do diabo. Que entendimento é esse? Que palavra é essa? Que evangelho é esse? É um evangelho que está sendo pregado por aí. E está assim, ó. Aqui você está aprendendo a verdade. Se você quer a restituição. E se a história desse homem com 42 capítulos na Bíblia não te convence, eu acho que eu também não vou te convencer. Mas o poder do Espírito Santo está aqui para você olhar para esse exemplo, para essa palavra que Deus disse assim. Quando esse homem estava tão doente, tão cheio de chagas, tão cheio de coisas, e se coçava com caco de telha. Já tiveram alergia? Alergia leve. Alergias leves. Tem uns que são chique, tem intolerância a algumas coisas, né? Não pode comer tomate, come lá, fica se coçando, parece um mico assim. Que coisa terrível, né? Ele se coçava o corpo inteiro. Mas ele continuava crendo num Deus que era sobre a vida dele. Em Jó 19:25, se eu não estou enganado, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. Um homem que continuou crendo, que continuou visualizando restituição, ou pelo menos crendo num Deus que no final, ainda que não sobrasse nada, como aconteceu com ele, não tinha mais filho, não tinha camelo, não tinha jumentas, não tinha nem mulher por perto, que o abandonou, ele dizia: o meu Redentor vive, e ele se levantará. E quando isso começar a acontecer na sua vida, essa é a hora que as pessoas começarão a chegar sobre você para comemorar. Começarão a ver algo. Poxa vida, olha, aquele cabra era destruído. O que aconteceu? Aquele lá andava para os bar.
Como descreveu uma vez a pastora Eliane, o nosso jovem ali, o jovem era virado no diabo com cão no couro, né? Vivia na pinga, no gole, e de repente saiu dos goles, né, irmão? E agora a família começa a ver, a família começa a vir. Ali diz a Bíblia que quando Deus mudou a sorte de Jó, foi chegando gente com os pratos de maionese. Não sei se pegaram aqui do trust, mas chegaram com a carne assada. E uma irmã falou assim: olha, eu trouxe um anel. Nessa época tinha todo um significado essas coisas. E começaram a servir: vamos comemorar, vamos comemorar, vamos comemorar. E eles estavam comemorando algo não que eles sabiam. Eles estavam comemorando a fé de um homem que permaneceu firme, fiel, e trouxe de volta os irmãos, e trouxe de volta os amigos. Eu não sei se os amigos de Jó sabiam o que ele estava fazendo, mas ele sabia. E eu penso que ele estava... Essa é coisa que eu estou enxergando agora. Eu leio a Bíblia desse jeito. Quando aquela hora daquela mesa, e ele olha toda aquela gente, os amigos que tinham sumido ali nos primeiros capítulos, você vê que os amigos dele somem, Adriana, desaparecem da vida dele. Começam a voltar porque o tempo já tinha passado. O homem já tinha 10 filhos de novo. A manada que era 6.000 jumentos agora já era 12. O que era 7 agora era 14. A coisa começou a mudar ao redor dele. A coisa está começando a mudar ao teu redor. Aleluia. Você precisa manter a tua fé no Deus que restitui. Você precisa começar a enxergar isso pela sua fé. Muita gente olhou a sua empresa. Pergunta aí para aqueles que cresceram já. Como é que era no começo? Não tinha muita parceria não. Não tinha muitos amigos não. Não tinha gente que falava muito bem não. Agora está fácil de falar de alguns de vocês, porque vocês já prosperaram, vocês já estão do outro lado. Eu estou falando daqueles que hoje as pessoas estão olhando para a tua empresa. Eu estou falando de você, que você está olhando para a tua empresa. Você que está olhando como é que fala ali? Para a conta bancária. E você está dizendo assim: meu Deus, é só o Senhor na minha vida. É só o Senhor na minha empresa. Alguns de vocês estão olhando para a sua conta. Você olhando para a sua conta e está dizendo o quê? Meu Deus, como é que eu posso resolver isso? Sabe como é que você vai resolver? Continue crendo que Deus, nosso Deus está vivo. Nosso Redentor vive e se levantará a favor de todo aquele que está crendo. Se arrependa da atitude que você tomou quando as coisas começaram a não dar muito bem. Quando o fora que você levou. Eu fico olhando às vezes alguns jovens, é muito engraçado. Eu gosto de trabalhar muito com jovens porque é dois povos de dois limites bem claros, né? É bem lá ou bem cá. Já viu que o jovem é assim? E às vezes temos que levar uns fora da sua loura, da sua morenaça. E ele fica emburrado. Ele larga Deus, pastor Silvio. Ele não quer vir mais. Ele está ali. Imagine, o coração está em pedaços. Nossa. Também, né, com essa feiura e com o tinha achado uma mulher, agora largou. Isso aí é uma crise existencial. Isso é uma crise moral. Preste atenção. Mas não é que Deus quer trabalhar ali. E uns eu oro mesmo, agora eu vou contar. Eu digo: tira, Senhor, estava se achando, né? Até empinar o nariz, tá? Aí Deus tira. E aí ele fica ali. Deus está ensinando esse abençoado a confiar nele. Poxa, se Deus já tinha te dado uma daquela, ou um daquele, né? Show de bola. Feio do jeito que você era, Eloy do céu. Meu Deus do céu. Aí, você não vai crer agora? Se Deus, no começo da tua caminhada, você profetizava, você cria, você orava. Depois foi desanimando, foi parando, foi sendo roubado, foi sendo destruído, foi sendo golpeado, né? Caiu em golpes, etc. E agora você não crê que esse Deus é o mesmo, que vai te devolver. Agora sabe qual é a parte boa antes de nós orarmos com você? É que Deus nunca vai devolver na mesma proporção. A palavra de Deus diz aqui: quando o Senhor mudou a sorte. Vamos pegar certo. Verso 12.
Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Daí ele começa a fazer uma relação. Olha que coisa linda. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aí ele começa... Nós não temos tempo para falar disso, mas é algo poderoso para quem gosta de estudar a Escritura. Daí ele começa a relacionar essa gente aí. Primeiro, ele diz que Deus veio, restituiu ele, a tal ponto que ele veio ter 14.000 ovelhas. Quanto você tinha quando você começou a perder? Aleluia. Você continua confiando em Deus hoje? É isso que Deus está te perguntando. Então, se você continua confiando em Deus, Deus não vai te devolver na mesma proporção. É muito mais. Você era bêbado? Mentiroso? Você era fraca? A restituição que Deus está trazendo para você hoje é um homem íntegro, sensato. Uma mulher que vai ter ideias que nunca tinha tido até agora. Você estava sendo roubada. Você estava sendo tirada do lugar da bênção. Você foi tirada, você foi roubada. Deus está dizendo: filha, eu quero e eu vou restituir você novamente. Deixa eu falar aqui do nome dessas mulheres aqui. Até uma dica para os jovens. Aqui já nasce criança igual criança nasce, né? Aleluia. Só hoje foi 4. Veja só, é uma dica desses nomes aqui para esse que está nascendo filho. Késia, chamou o nome da primeira Jemima. Vocês têm alguma Jemima aqui? Eu conheço também, por isso que eu estou rindo. Mas é o nome da época, você tem que pesquisar o significado desses nomes. Deixa a Jemima para lá. Késia, esse ia ser o nome, caso viesse uma mulher na nossa casa, esse ia ser um dos nomes. Késia, esse eu gosto. Vocês têm Késia aí? Dá para você colocar na tua menininha. Entendeu? Entenderam? Vocês aí? Não levantam a mão e não recebem agora, né? Olha essa aqui. A terceira. Querem a PUC? Querem a PUC, vem cá. Eu achei bonito esse também, mas eu não colocaria na minha filha. Isso é muito pessoal. Você viu que tem pai que escolhe cada nome? Estevão Goulart, não sei do que. Pais. Não vamos para lá com esses negócios de nome de criança aí, né? Quem mais que tem aqui? Essas que aparecem, né? Essas 3. O que eu quero dizer com isso? Por que o nome dessas mulheres começa a aparecer? Você precisa aprender com a palavra, aprender com Deus. Deus fez questão de registrar o nome das meninas. Deus fez questão de registrar novamente o nome dessas novas crianças, dessas mulheres. E você veja que Deus deu um bônus para elas. Diz que elas eram mais bonitas do que todas as da época. Uau! O que nós aprendemos aqui? Você continua crendo no Deus que te restitui, sem murmurar o que você já passou, deixando as coisas do passado? Então Deus começa a relacionar de uma forma poderosa as novas bênçãos que Ele está restituindo você. E vai ser mais bonito, e vai ser maior, muito maior. O dinheirinho que você perdeu, tão suado, vai ser restituído. Ou não cremos assim, não crê assim? Aleluia. A saúde que você tinha antes, Deus vai trazer você, colocar em você uma saúde de ferro. Os vírus, as gripes, as bactérias vão olhar de longe e dizer: estamos procurando, vamos lá, vamos chegar perto, vamos achar alguém em Guarapuava. Quando olharem para você, verem o teu nome, vão dizer: aí não, ali não dá, ali não entra. Se a gente entrar no corpo deles, a gente morre. Uau, nem vírus vai passar perto de você. Essa praga passou por aí, né?
por um tempo, e várias outras pragas passam. Mas ela não pôde vencer você. Você está aqui. Corona ficou para trás. Corona não destruiu você. Corona não paralisou você. Por quê? Porque o que Deus está relacionando é coisa linda, mais bonita, mais bela. O que Deus está fazendo no nosso meio. Deus quer e vai restituir pessoas, restituir ministérios e restituir a casa, a sua casa. Você só precisa de uma coisa, só uma coisa: continuar crendo no Deus Todo-Poderoso. Que aquilo que você passou um tempo atrás, o trauma que você viveu, os golpes que você viveu, eles não têm a ver com pessoas que te deram o golpe, que passaram a perna em você, que traíram. Tem pessoas que foram traídas em relacionamentos, foram traídas em negócios, e estão vivendo isso, esse negócio terrível todos os dias na sua vida. Que tal você colocar na conta de Deus? Que tal você entender que é Deus trabalhando na tua vida desde lá, e perdoar essa gente? Que tal você fazer isso agora, hoje, para receber o que é teu? Que tal você olhar e dizer: eu não quero ficar preso mais no passado, eu quero viver o que Deus tem para mim. E aí, ainda hoje, ainda amanhã, muitos de vocês serão restituídos. Aqui tem um irmão, não sei se ele está ali hoje. A gente sempre pede para testemunhar, mas ele não fala. Ele estava contando para nós que estava numa aula do IBEG, e a pastora Eliane estava dando essa aula, falando sobre milagres. A aula é sobre milagres, né? E ele falou assim, bom, pensou, né? Porque ele não fala. Ele pensou: eu tenho uma dívida. E ela começou a dar exemplos, assim, hipotéticos, né? Milagre, por exemplo, é quando você tem uma dívida lá e some e desaparece, né? E começou a dar outros exemplos. Só que nesses exemplos hipotéticos, ele se enquadrava numa dessas situações. Ele contou para a senhora: mas que barbaridade, esse irmão não fala nada mesmo. Mas para mim ele já contou 2 vezes. E aí no outro dia veio um recado veio uma notificação do banco, né? Daí ele pensou assim: devem estar cobrando ainda mais. E ele abriu o aplicativo, sei lá o quê. E o que tinha acontecido? Disappear. Sei lá que rolo que era esse dele, que dívida era essa, como é que tinha caído nessa, não perguntei isso. O que importa? Importa que Deus o restituiu. O que foi que você perdeu? Qual o tempo que você ficou de dor, de tristeza, de angústia? Deus restituiu minha saúde uns anos atrás, quando tive as famosas crise de rim. Quem já teve pedra no rim aí? Tiveram crises? Como é que é? É terrível. Deus restituiu minha saúde em 2013. Depois Deus restituiu minha saúde em 2016. E o nome da bênção mudou. Depois daqueles dias, eu orei com umas 15 pessoas que trouxeram para nós orar até agora. Acho que é 15 até agora. 14 delas foram curadas e eliminaram essas pedras de rim, de bexiga e de vesícula. Teve um que está aí, que também não quer contar. Cadê? Eu vou começar a chamar essas pessoas, ir lá e chamar Demas. E daí eles falam, né? Ele tinha a pedra de 1 centímetro. Nós estávamos num churrasco, numa confraternização da igreja, e chegaram com o abençoado lá, se contorcendo. Não sei se o pastor Silvio lembra desse? E aí oramos com ele, saiu já sem dor de lá. Na mesma madrugada, ele foi restituído na sua saúde. Esse dia eu orei com ele de novo, tinha do outro lado. E o que aconteceu? Mandou a foto, caiu, desapareceu. Você só precisa compreender uma coisa: perdoe quem tiver que perdoar. Imite, a Bíblia manda você fazer isso, imitar a fé de algumas pessoas. Desperte isso, creia só no que foi pregado. E a partir de hoje você vai viver grandes milagres.
Por quê? Porque esses milagres que a gente chama de milagre, na verdade é a restituição. Você vai olhar o Jó, pense lá, o velho já era velho, né? Tinha 10 filhos. Depois voltou a funcionar o velho, não sei como é que era isso lá na época. O cara teve mais 10 filhos. E eu acho que foi glória e fogo e glória, né? E daí recebeu as menininhas mais lindas, desde pequenininha. Os piá não falam que era bonito, mas fala que eram mais 7. Não importa, estavam lá os varão. Não importa, você tem que ver amanhã tua bênção restituída de volta. Aleluia. Jó demorou um tempo para isso. Você não precisa ficar esperando. Você já conhece Jesus. Você sabe que você tem que perdoar. Você sabe que você tem que restituir. Tem algumas pessoas travadas nas suas finanças, mas sabe por quê? Você sabe o que você fez lá. Tem situação que você pode, e quando você pode, você precisa restituir. Sabia disso? Você precisa restituir o dano que você causou. Tem situações que não dá mais, né? Então você precisa pelo menos se arrepender. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que é assim? Não precisa. Você vai continuar no mesmo estado que você está, com a mesma saúde que você tem. Tá bom o estado que você está? Pode ser que para alguns seja muito bom. O que eu quero dizer é que Deus tem o dobro para dar para você, se você acreditar nessa palavra. Passe um raio-x, um laser agora, no seu coração. Mulheres que passaram a viver uma vida perturbada depois de um certo tempo. Você viu que isso começou a acontecer de um tempo para cá? Volte um pouquinho agora no teu passado e veja o que você fez. Com filhos, com esposo. Perceba a atitude que você começou a tomar daqueles tempos para cá. E aí você começou a viver uma vida muito ruim. É de você que Deus está falando. É de você que Deus quer restituir. Você acha que Deus quer que você continue sofrendo? Claro que não. Você acha que Deus quer que você continue pobre? Um dia estavam pregando por aí que Deus trata as pessoas nas pobrezas, né? E assim, porque igreja e dinheiro não combina, igreja e sei lá o que não combina. E que Deus estava provando as pessoas na pobreza. Eu falei assim, eu não conheço esse evangelho aí. Não quero esse evangelho para mim. Porque se do lugar que nós viemos, fomos criados na pobreza, Deus não nos tratou naqueles anos? Eu não tenho mais jeito então. Vocês são do tempo, alguns aqui, que ganhava um bamba, um tênis, ou 2 no ano? Eu sou desse tempo, porque não tinha recursos. Nós vivíamos no interior. No interior, não é no mato, como o pastor Silvio fala. Então nós não tínhamos necessidade dessas coisas básicas, né? Feijão, arroz, melancia. Meu Deus, aquilo era melancia. Essas coisas não faltavam, mas faltava essas outras coisas que o mundo dos jovens hoje não vive. Calçado diferente, marca. O que é marca? Essas coisas faltavam. Andar quilômetros no gelo para ir para a escola, quando fazia vela de gelo. Quem que é do tempo que viu vela de gelo? Levantava assim. Engraçado, uns velhos aqui me olhando e não levanta a mão. Seu Franço, o senhor viu isso aí? Pisou? Então, não é dessa forma que Deus vai restituir, gente. Deus não vai precisar usar. Outros pregaram que Deus... você está passando pelo vale, irmã. Por isso que você está aí, esse câncer está aí. Você perdeu os dinheiro lá porque Deus quer te tratar. E por que então já não tratou? Se era essa a maneira? Não é essa a maneira. A maneira de nós sermos restituídos é nós continuarmos acreditando que o nosso Deus é o Deus que nos restitui e se levantará ao nosso favor. Essa é a maneira. Essa é a maneira. Claro, eu sei que existem pessoas que Deus tem tratamentos especiais, diferentes, mas esse é outro contexto que eu não vou falar hoje. Eu estou falando de pessoas que Deus quer mudar a tua sorte. Quantas pessoas buscando relacionamento, e até agora você não firmou no relacionamento. Ei mulher, ei homem, hoje é a noite da restituição. Vá dormir hoje, crendo que vai ser uma das últimas vezes que você deita e vai dormir sozinho, sozinha. Uau!
Poucos amém, os coroas, mas não querem falar que estão sozinhos. Creia no que eu estou falando para você. E Deus vai restituir. Ai, não quero mais ninguém na minha vida, porque até hoje... Rodiclei, ai, só foi desastre. Ai, só apareceu sirigaita. Uai, você está fora da direção, irmão. Ai, só apareceu os cavalos. Então você está fora da direção, irmã. Você precisa dizer: Deus, me purifica. Eu quero ser uma mulher justa, digna. Eu quero ter a bênção do Senhor. Perdoa meu pecado. E aí preste atenção ao teu redor. Preste atenção. Fala mais alto aí o amém, dona Rosa, em nome de Jesus. Nós vamos orar com você para que você seja restituído. Eu vou pedir rapidamente, sem emoção nenhuma, o louvor me ajuda depois, que todas as pessoas que têm alguma área que você precisa, eu acredito que todos nós temos, não? Uma área que nós precisamos e queremos que seja restituída pelo Deus poderoso. Você vai sair rápido aí e vai vir aqui. Todo esse espaço para nós ocuparmos. Fica em pé. Fica em pé. E venha para cá. Daí o louvor vai cantando ali. E depois eu vou orar. Para que vocês sejam restituídos. Restituído nas suas finanças. Restituído na sua saúde. Nós oramos com um rapaz aqui nessa igreja. Ele não podia ter filhos uns anos atrás. E Deus restituiu tanto abençoado que agora a mulher dele está grávida pela segunda vez. Eu falei que ele não podia ter filhos. E nós oramos com o pastor Silvio. Eu me lembro muito bem a direção que o pastor Silvio deu para ele. E nós juntamos a nossa fé e oramos por ele. E hoje os filhos já chegaram. Aleluia. Os filhos estão chegando porque Deus o restituiu como um pai. Talvez você precisa também e quer ser pai, quer ser mãe. É um desejo teu, há uma área da tua vida que precisa de transformação. Então o Deus Todo-Poderoso vai tornar o teu estado, o teu último estado, melhor do que o primeiro. E será registrado hoje no céu por esses anjos que acompanham esse ministério, acompanham essa igreja agora. E na tua página, nessa página da tua história vai ser escrito assim: e o Senhor Deus mudou a vida de Lucas, de Maria, mudou a vida de João, de Pedro, teu nome, quando ele orava naquele domingo à noite, lá naquele lugar, quando ele orava naquela televisão, naquela água que foi colocada, e a palavra foi pregada sobre Jó. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único Deus que muda e pode mudar a história da vida da igreja, da vida de pessoas. Os ministros vão passar aí, vão tocar em você, vão impor as mãos na tua vida. E na medida que eles forem orando, e nós formos orando com você, o teu milagre vai sendo estabelecido, em nome de Jesus. E aqueles que ficaram lá atrás, esse é o momento que você ore para Deus abençoar a vida dos seus irmãos. Perceba, quando você ora pelos seus amigos, Deus muda a tua história. Se você não quer algo, não tem nada, algo para ser restituído, e nem nada você quer, você vai orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos agora. Uau, vai ser bênção aqui, bênção lá, porque você está orando por eles. Vamos cantando um pouco enquanto isso. Em nome de Jesus, obrigado, meu Deus de poder. Sim, Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não fizer esses milagres, meu Deus, jamais será validado aquilo que falamos e pregamos. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que está fazendo, e que toda essa comitiva dos ministros que estão aqui, dos anjos do Senhor, estão tocando na vida deles agora. Por isso que agora, em nome de Jesus, a incontinência urinária, o poder de Deus tocando agora na bexiga dessa pessoa, para que esse mal seja desapareça daí, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus tocando agora na vida dessa pessoa que padecia de fortes dores de coluna ao longo desse tempo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora: livre os ouvidos, que o poder de Deus está tocando agora, em nome de Jesus, e vai embora esse zumbido, desaparece agora esses males que passava de um ouvido no outro. Em nome de Jesus Cristo, desaparece, em nome de Jesus. Tornozelo, fique livre, curado agora, em nome do Senhor Jesus. Dores que estavam sobre o corpo, saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Pedras, eu declaro agora, sejam desfeitas.
do canal da bexiga, dos rins, da vesícula, em nome de Jesus, agora esse poder toca, em nome de Jesus Cristo. A tristeza, a angústia, os males, desaparecem para nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Eu digo agora, essa visão, principalmente de um olho que estava ruim, diferente do outro, fique livre, fique curado, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que maravilha o que o Senhor faz agora, restituindo a vida de todos eles, e o Senhor testifica isso, arrancando esses males. Receba no teu ovário agora o toque de Deus, em nome de Jesus, e fique livre desse mal, em nome de Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, Jesus que purifica o sangue, Jesus que troca esse sangue, Jesus que troca agora esses males do corpo, Jesus que toca agora na garganta dessa pessoa, restabelece isso. Fique livre desse mal em nome de Jesus Cristo. Fique livre do mal no joelho agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, obrigado por esse dia de bênção na vida de todo o teu povo, de toda essa gente. Obrigado, Deus, porque o Senhor toca agora na vida dessas pessoas que nos acompanham, orando, clamando, colocando a vida de alguém acamado, de alguém que precisa de resposta lá à distância. Poder de Deus completa isso na vida deles também. Meu Deus, obrigado pelos milagres que essa igreja a partir de hoje contará, meu Deus, para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor está transformando a vida de cada um deles, transformou, e serão assim abençoados para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que tem gente que está recebendo oração ainda. Não volte para o lugar ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pegar aqui, quem que já foi tocado aqui? Esse pessoal que vem aqui na frente. Só você que recebeu algo, uma dor que desapareceu, uma tristeza, um mal que foi embora. Isso, acenda lá. Quem? Levanta sua mão aí. O que você tinha, irmã? Estava angustiada, está livre pelo poder de Deus. Quem mais? Quem mais Deus tocou aqui? Você recebeu algo de Deus? Tem uns voltando já, não é para voltar. Quando você está aqui, Deus está fazendo. O que você tinha? Visão. Espera aí, vamos ligar o microfone, porque assim daí fica mais difícil do pessoal ouvir lá, né? Agora acho que deu. O meu olho esquerdo estava meio ruim de vista. Você que estava com o olho ruim? E meus ouvidos também. Eu sentia muito, o ouvido esquerdo estava entupido por vários dias. Até ontem eu falei, tá estranho esse negócio. Só que foi. E hoje de manhã estava essa situação, o ouvido não estava conseguindo escutar a direita, a visão não estava conseguindo ver. Sim. E os dois foram recebidos. Você era o rapaz do pacote completo, então, glória. Está livre e abençoado. Quem mais Deus tocou aqui? Saiu uma angústia, saiu um mal, uma dor. O que vocês vieram orar? O que vocês vieram buscar? Quem tinha problemas e viu que foi embora? Aqui. Desses que estão aqui, né? Já vamos pegar lá o testemunho. Para cá, desse lado, quem que foi tocado em algo que Deus trouxe, que Deus abençoou, só colocar o propósito? Quem mais aí foi tocado? De repente, alguém do meio aí? Para cá, tem alguém? Pode ir voltando agora. Glória a Deus. Deus restitui. Glória a Deus.